Fala pessoal, voltamos com mais um quadrinho que eu li recentemente. Quero trazer essa dica para vocês, porque quem sabe, assim como eu gostei, vocês possam gostar também. E o quadrinho que a gente vai falar aqui agora é de dois gigantes do mundo dos quadrinhos, dois monstros da nona arte. Lógico, eu não vou esmiuçar a carreira deles. O conteúdo desse vídeo não é para esmiuçar a carreira deles, embora todo mundo que é do mundo dos quadrinhos já sabe. São dois quadrinistas de renome mundial, extremamente conhecidos. Mas, se porventura você não é do mundo dos quadrinhos, está chegando aqui agora, quer uma indicação de um bom quadrinho para ler, eu diria um grande quadrinho, tanto em tamanho físico, né, a edição é um tamanho bem grande, quanto uma história com conteúdo, uma história que vai fazer você dar risada, refletir, se emocionar e se divertir muito com a leitura do começo ao fim. Eu indico para vocês a Louca do Sagrado Coração. Tá aqui, ó, o nome da HQ. Como vocês podem ver, do Alejandro Jodorowsky, junto com o Moebius, também conhecido como Jean Giraud, tá? YouTube, não censura o vídeo não, e não derruba a gente não. Mas do que se trata a história? Bom, primeiro eu vou mostrar um pouco da edição aqui. É um quadrinho francês, como vocês podem ver aqui, né? Foi financiado pelo... tem um selinho do governo francês aqui, o Instituto Francês. É um quadrinho que foi publicado no Brasil pela editora Veneta, em preto e branco, porque eles tiveram essa decisão editorial de fazer o quadrinho em preto e branco, né, publicar em preto e branco aqui, embora exista a versão dele colorida e, na minha humilde opinião, insignificante opinião, mas eu gostaria de ter lido a edição de A Louca do Sagrado Coração na versão colorida. Embora muitas pessoas torçam a orelha e digam que a obra do Moebius e do Jodorowsky, né, não deveria ser colorida, a cor aqui, como vocês podem ver, a capa ela é na cor roxa, né, nesse lilás, esse tom de lilás. E ela tem um sentido junto com a história em ser da cor lilás, né? O lilás, como vocês podem ver aqui na roupa da personagem, essa aqui é a Elizabeth, que é uma das personagens principais da HQ, ela tá com uma roupa também em tons de lilás, junto com a capa. E faz sentido o lilás no decorrer da história, conforme a gente se aprofunda na leitura. Então, até o Rogério de Campos, que é o editor-chefe da editora Veneta, ele escreve no prefácio a opção por manterem no original, né? Aliás, por manterem em preto e branco e não no original colorido. A gente respeita a decisão, porém não é nada que atrapalhe a leitura, a gente consegue se divertir do mesmo jeito, tá? E o que vai tratar A Louca do Sagrado Coração? Bom, aqui a gente vai acompanhar a história dessa moça, a Elizabeth, que se envolve com um professor, que é o Alain Manguel, tem a colinha aqui, e esse professor, ele tem como se fosse umas visões, né? Como se fosse aquele lance do filme Uma Esquizofrenia, aquele lance do filme Uma Mente Brilhante, que tem o professor também, que é interpretado pelo Russell Crowe, e ele tem visões de pessoas, algumas pessoas atormentam ele tem algumas visões, assim como dizem que quem tem o quadro de esquizofrenia ouve vozes, vê pessoas, interage com elas. Ele interage com esse outro personagem aqui, como se fosse um alter ego dele, mais jovem, que vem repreender ele pelas coisas que ele não fez na juventude. O professor, ele é um cara super recatado, aquele cara dentro dos padrões, conservadorzão, embora muito inteligente, professor numa universidade francesa muito famosa. Ele é todo quadradão, todo certinho ali, aquele cara que não se abala com nada, sempre muito espirituoso e considerado pelas pessoas que convivem com ele muito inteligente, embora pela sua própria esposa um cara chato. E no decorrer da história, o que acontece? Ele se envolve com essa moça aqui, que é a Elizabeth, que é uma das discípulas dele, uma das alunas dele, e que aí entra o ponto da cor roxa. Estes alunos que seguem o professor Alain, eles se vestem todos na cor lilás, na cor roxa. E é aonde falta a cor, né? Mas a gente tenta imaginar que naquela cena tem algumas notas de rodapé, as pessoas ou determinada coisa
tem a cor roxa. Bom, no decorrer da história ele se envolve com ela por alguns motivos que, se for falado aqui no vídeo, pode ser um spoiler, não é a minha intenção dar spoiler, mas basicamente a história se chama A Louca do Sagrado Coração porque essa aluna faz alguma analogia com acontecimentos bíblicos e também o próprio professor Alain, e diz que ela vai conceber um filho dele. A história envereda, em alguns momentos, por passagens mais voltadas ao catolicismo, à religiosidade, porém, no próprio prefácio é falado pelo Rogério que a ideia do Moebius e do Jodorowsky na concepção dessa história foi fazer uma história que viesse a chocar um pouco e debochar um pouco também da Igreja Católica. Eles até o fazem aqui, mas de uma maneira bem sutil, bem inteligente e que não ofende o leitor. O mais importante destacar é isso. É uma história interessante desde o começo. No começo, pela capa, vocês podem ver, ela está com a blusa aberta aqui. Tem um certo sentido que é para chocar, chamar a atenção. Até houve uma polêmica com essa HQ aqui, porque uma transportadora da Europa ou dos Estados Unidos, acredito que foi na Europa, se recusou a fazer o transporte da revista, do gibi, por achar que era uma história de pornografia, quando na verdade, folheando a revista, a gente consegue ver que não tem nada de pornografia. Tem umas cenas de nudez, tem cenas de sexo, só que a história em si não é apenas isso. Ela tem um conteúdo que vai se aprofundando cada vez mais no decorrer da aventura, né? Ela começa em Paris, eles vão para a América do Sul, como eu falei, ó, tem cenas de nudez, e vai permear toda a história dos dois, do Alain e da Elizabeth. No começo ele não dá crédito, ele acha que ela é louca realmente, todo o comportamento dela é de uma pessoa totalmente desequilibrada no começo, e a gente lendo, inicialmente a gente começa a achar que ela é louca mesmo. Mas, conforme a história avança, embora alguns acontecimentos e as pessoas com que o Alain e a Elizabeth se relacionam, a gente fica assim, meu Deus, para onde isso vai? O que vai acontecer? Você fica sempre querendo ler e querendo saber o que vai acontecer. Eles se envolvem com outras pessoas e formam um grupo, tipo aquele pessoal que era hippie, morava todo mundo numa casa. Eles vão para um outro local na França, eles vêm para a América do Sul. Na América do Sul, o Alain passa por uma reviravolta gigantesca na vida dele. A Elizabeth o acompanha em cada passo, sempre o aconselhando, e em alguns momentos ele duvida muito dela, da sanidade e dos conselhos que ela dá para ele. Então é interessantíssima. Até o momento, em 2021, é a revista em quadrinho, né? Aqui no caso é uma graphic novel, como vocês podem ver, tá? Capa dura, publicada pela editora Veneta. Até o momento foi a melhor história em quadrinhos que eu li. É muito bom, é grande, é denso, tem bastante texto, tá? A arte é fantástica, dispensa comentários, a arte do Moebius e a escrita do Jodorowsky. É fantástico, gente. Se vocês tiverem oportunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo, adquiram e leiam, porque vale muito a pena. Eu nunca havia lido nada dos dois juntos, né? Escrevendo e o outro desenhando. Já tinha lido alguma coisa do Moebius, mas assim, sem saber da importância dele. Depois que comecei a me aprofundar mais, quem era o Moebius, saber da importância dele, ele escreveu, por exemplo, o Incal, que é publicado pela editora Pipoca Nanquim, saber da importância do Jodorowsky também, da parceria dos dois, né? Eu li A Louca do Sagrado Coração e falo pra vocês, é um quadrinho nota 10. Não tem, assim, o único defeito, e não é defeito, é a opção gráfica da editora, foi publicá-lo em preto e branco. Eu gostaria de uma edição colorida. Alguns gibis são concebidos em preto e branco, fazem muito sentido serem concebidos em preto e branco, mas aqui, como a cor lilás é importante, eu acredito que seria mais interessante a edição colorida. Mas a gente respeita a decisão gráfica, né, a decisão editorial, aliás, da editora Veneta, em publicar preto e branco. Tá bom, pessoal? Então fica aqui a minha dica para vocês. A Louca do Sagrado Coração, editora Veneta, Moebius e Jodorowsky. Vocês não vão se arrepender. É um baita de um quadrinho. Se você é leitor iniciante, não recomendo, porque às vezes você pode se cansar muito pela quantidade de texto, pela quantidade de detalhes na arte. Mas, se você já leu há algum tempo, tem interesse, ou até se você é leitor iniciante mesmo,
quer ler isso daqui, vale a pena, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você se interesse em adquirir. E também, se você for comprar os seus quadrinhos, considere comprar, use o nosso link aqui embaixo, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e trazer novidades para vocês. Beleza, pessoal? Então eu agradeço a audiência. Se o meu vídeo foi útil para você, se eu respeitei o seu tempo, clique em curtir, comenta aqui embaixo, manda para os seus amigos, tá bom? Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Não esquece, tá? Ficou a dica aí, a Louca do Sagrado Coração. Eu me despeço e aqui embaixo vou deixar as nossas redes sociais. Temos grupo no Facebook, a nossa página lá também e o nosso perfil no Instagram. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço.